Meu nome é Alexandre, sou Tata de Sassengue, sacerdote do Candomblé e da Umbanda, sou mestre da cultura popular, residente em Sete Lagoas, fui criado aqui, nascido em Belo Horizonte, sou capitão de Moçambique, sou rei de Congado para São Benedito e sigo essa trajetória da cultura popular. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da Umbanda e do Candomblé, né, aqui no Brasil. A Umbanda é uma religião totalmente brasileira, né, com matriz em África. A Umbanda ela teve essa incorporação de outras religiões, de outros segmentos. A Umbanda ela é bem brasileira mesmo e remete um pouco muito a nós. Ela mistura um pouco de hinduísmo, mistura um pouco de catolicismo, fala um pouco também do candomblé. A Umbanda ela fez meio que uma mistura de tudo um pouco, do kardecismo também. E é uma religião que é muito tradicional aqui no Brasil. Ela não é uma religião iniciática. A Umbanda, naturalmente, ela surge através de uma entidade, né? E ela acontece, a entidade, que são esses mentores, esses espíritos, né, desencarnados, que já chegam e já fazem essa mudança total na vida do médium e vai orientando, preparando ele espiritualmente e pessoalmente para essa mudança de vida. Como que isso funciona? Em algum momento tem essa incorporação, ou ela é voluntária ou ela é involuntária, né? Involuntária é quando a pessoa não está ali naquele momento para desenvolver e buscar essa entidade, né, esse ancestral seu, e essa entidade chega, né? E voluntária é quando a pessoa já foi ali para o terreiro para desenvolver e buscar essa entidade para estar ajudando e auxiliando de alguma forma. Essa entidade chegando, ela já começa a direcionar, falar o que ela quer, o que ela precisa, como que ela quer que o terreiro aconteça, onde que vai ser os pontos firmados, onde que vai ser o altar. Então a entidade em si, geralmente, dentro do terreiro, essa própria entidade que direciona tudo que vai acontecer. O que vai acontecer hoje na gira, quais as roupas que vão usar, quais os banhos a serem tomados, né, de erva, e o que deve ser conduzido ali naquele momento, naquele dia. Através daquilo ali, a gira começa, tem uma defumação também de ervas, né, que faz parte da ritualística de cura, umas orações iniciáticas, e depois dessas orações, essa corrente sempre em círculo, né, começa a invocar as entidades. São várias entidades, várias linhagens, né, que é preto velho, caboclo, marinheiro, baiano, boiadeiro, cigana, malandro, na linha de Pombagira, na linha de Exus, né? E essas entidades, elas são cultuadas separadamente, né? E tem as cantigas também, a língua é brasileira, né? É português do Brasil, eles cantam em português, tem sim uma introdução, um pouco da linguagem, tanto iorubá, em alguns momentos, dialeto, quanto do Kibunda, do Kikongo, que é do povo banto, dentro da Umbanda, em algumas cantigas ou outras, por causa mesmo dessa mistura, dessa miscigenação. Eles conhecem as divindades, né, os deuses, como orixás mesmo, né, devido a esse candomblé, que foi absorvido do candomblé iorubá. E ali vai acontecendo essa gira. Geralmente começa com a defumação, as orações de abertura de terreiro. Depois chega o preto velho. O preto velho é uma das forças mais importantes dentro da Umbanda. Não existe Umbanda que não toca, que não atende com o preto velho, que não dá passe, que não prega essa humildade, essa caridade e esse atendimento ao próximo dentro da Umbanda, né? E o preto velho, ele tem essa força muito, muito grande dentro da Umbanda, falando sobre essa questão de passe, de bendição, de cura e de conhecimento ancestral, porque já remete a uma entidade mais antiga, onde busca o conhecimento, onde traz e repassa o conhecimento, né? Daí tem os meninos de Angola, que são os erês, né? Dentro do candomblé se chamam de cafioto, que são divindades, espíritos, crianças, né? Que vem também trazendo essa alegria, trabalha também na linha de cura. Temos também os caboclos, que remete aos
aos originários, né, os indígenas, os boiadeiros também, que remete aos tropeiros, as entidades, são essas entidades, esses tipos de espíritos, né? Então, quando se fala de caboclo, você já pensa logo na mata, no índio, e realmente eles trazem essa energia mesmo, de mata, de cura, de força, de poder, de resistência, juntamente com os boiadeiros também, que eram os tocadores de gado, que conduziam o gado, que levava, né, passava por diversos caminhos e trazia consigo também todo esse conhecimento até de trajeto, de história, né? E dentre esses aí vamos para os marinheiros, que remete também às entidades que são espíritos que já trabalham mais pela linha das águas do mar, né? Que remete àqueles espíritos que morreram ali em trajetória de mar, ou que tinham essa ligação com o mar, né? E os marinheiros vêm trazendo também essa questão de cura, de passe, de limpeza, ligado à questão de saúde também, né? Já envolve mais também, por um lado, bebidas, né? Remete com um que balança para lá, para cá, devido ao balanço do mar. E tem os Exus e as pombagiras que hoje, até hoje, por algumas pessoas e por ignorância, são denominados demônios, né? Que na verdade não temos isso nem dentro da Umbanda, nem dentro do Candomblé, esse Satanás, esses demônios cristãos. E no caso o Exu remete àquele guardião das encruzilhadas, das estradas, né? Aqueles que abrem os caminhos, e eles têm esses nomes, Tranca-Rua, Exu Tiriri, Exu do Lodo, são vários nomes de determinações de locais onde eles atuam, né? Mas são entidades da noite, noturnas, entidades que lidam mais essa questão carnal, que a gente costuma ter muito mais amizade, assim, uma força de falar, muito mais com o Exu, referente a alguns problemas tão pessoais quanto carnais nossos, relacionado ao amor, relacionado ao emprego, essas coisas mais terrenas, a gente tem mais essa intimidade de se abrir com o Exu e com as pombogiras também. E quando se fala de pombogira, se remete àquelas mulheres empoderadas, né? Mulheres que eram ativistas, estavam sempre à frente do seu tempo, tinha aquela questão também de beleza, de cuidado, né? Isso para o povo antigo naquela época era como se fosse um afronto, que a mulher tinha que ser submissa, ela tinha que seguir todo um padrão. E as pombagiras não, elas nunca foram submissas e não seguiam esses padrões. Então muitas das vezes eram vistas como bruxas ou como mulheres más, ou até mesmo como prostitutas, né? O que acabavam que de alguma forma teriam que se tornar até mesmo para sobreviver naquela época, quando não se enquadrava dentro do conceito familiar e era tirado aquilo dela, da família, tudo eram expulsas de determinado lugar, até para sobreviver realmente poderia acontecer sim. Ainda fazem uma ideia errada delas ainda, como se elas se aproximassem dos médios de alguma coisa para trazer, ou levar ao homossexualismo, ou levar à prostituição, que não tem nada a ver uma coisa com a outra também, né? E os Exus e as pombogiras, eles são mais ligados a essa parte terrena, essa parte carnal, onde você tem uma facilidade bem maior de se comunicar, de fazer amizade, de conversar, eles falam um pouco mais a linguagem. Por isso, muitas das vezes, as pessoas vão nos terreiros de Umbanda, muitas das vezes, em busca dos Exus e das pombogiras para auxílio pessoal, né? Enfim, a Umbanda ela tem essa questão de várias entidades, de várias formas de trabalho, cada um com a sua ritualística, com o que bebe, com o que fuma, com o que veste, com o que usa, né? E daí a gente vem para o Candomblé. O Candomblé é uma religião também brasileira, né? Mas já com uma questão mais em África, uma raiz mais fixada em África, tanto do dialeto, né? Quanto do costume, quanto dos deuses e divindades e entidades também, né? Que são do Candomblé. O Candomblé, ele está no Brasil, ele foi trago também através dos negros, né? Que foram escravizados, né? No nosso povo preto que foi escravizado e trago para cá. E não tinha tanto muito essa organização de como que eu posso falar, de capturar o negro, né? Tu pegava de uma tribo aqui, de outro lugar ali, de uma parte daqui, de outra parte lá, jogava tudo e trazia, roubava, matava o que chegava aqui vivo, direcionava para outro lugar, tirava a identidade, tirava nome, tirava tudo que é a história
e a maioria das pessoas também já sabe. E dentro disso eles iam trazendo a sua fé, né? E essa fé, cada um cultuava de uma forma, né? E o candomblé ele tem isso, ele tem essas ramificações, que é o povo que veio mais, o povo Yorubá, né? Que é o povo Nagô, que fala essa língua Yorubá, né? O povo que vem mais pro lado da Nigéria, desse lado ali. E tem o candomblé de Angola, né, que é o povo que vem mais pro lado do Congo, que é o povo Banto. E tem essa diferença entre orixá e inquice, né? Primeiro, antes de falar dessa diferença de orixá e inquice, a gente vai falar um pouco de diferença familiar, né? E essa diferença, já tem essa diferença de nação, de localidade, que foi tudo misturado aqui. E até hoje os candomblés, as pessoas mais velhas, ainda tem muita mistura, adaptação de costumes mesmo, que foi trago pelo outro. E essa diferença, ela vem também porque o nosso culto ele não tem uma questão, uma Bíblia, né, para direcionar, esse segmento só tem que fazer isso dessa forma. O nosso conhecimento ele é trago assim, na oralidade, na fala, de pai para filho, que aprendeu com a avó, que aprendeu com todo mundo, que teve essa resistência que trouxe até hoje na gente, até mesmo para estar passando. Toda a família, dentro mesmo do candomblé de Angola, temos diferenças da família. Temos famílias antigas, tradicionais, como o Tuajussara, o Papunsaba, o Paquetãs, o Mundariamuxito. Temos várias outras famílias aí que fazem o mesmo culto do candomblé de Angola, culto inquice, né? Mas tem as suas diferenças familiares e de tradições que foram trazidas do povo dele. E de casa para casa também tem essa diferença. O inquice, na verdade, está ligado a uma medicina. Né? O inquice é a junção de elementos que é ativada através de oração, né? Através de sangue animal, vegetal, mineral, né? Então toda uma ritualística para se ativar o inquice. Esse inquice ele é juntado a uma entidade, né? E que é transformado ali para determinado fim, né? Ou para saúde, ou para caminho, ou até mesmo, né, no caso da iniciação, para a própria ancestralidade da pessoa, que é uma entidade com laço sanguíneo, que é juntada a esse inquice e colocado ali no iniciado, feita essa junção total. O candomblé é uma religião iniciática, né? Os orixás já são cultuados mais pelo povo de Quito. E são, na verdade, para eles são divindades, são deuses, né? Que coordenam os elementos, né? Água, terra, fogo, ar. Assim como a energia também dos inquices, ele tem essa ligação elemental. Mas os orixás já tem uns itãs, umas histórias, né? Como passagem, transformações que eles tiveram na Terra, ou por alguma ocasião aquele orixá se transformou nisso, virou aquilo. Tem toda uma ramificação histórica e elemental aí também, até para a iniciação. E são divindades, também são deuses que eles cultuam e são iniciados também. Então, tanto o candomblé de Quito quanto o candomblé de Angola são religiões iniciáticas. Você pode adentrar, participar ali daquela religião, mas você só faz realmente parte a partir do momento que você é iniciado e apresentado ali para a sua comunidade. Dentro disso, te trazem as questões familiares, né? Porque ninguém, nasceu hoje e é do candomblé, né? Você precisa ser iniciado por um sacerdote, passar por toda uma ritualística, por essa junção, e ali apresentar daquela comunidade onde te dá essa árvore genealógica, né? Então ninguém que é do candomblé saiu do nada. Foi iniciado por um pai que tinha um avô, que tinha uma avó, que tinha uma mãe, né? Então tem toda essa árvore. Se você for olhar, concentra tudo aí num povo só. Na verdade são várias ramificações, mas de uma família só, né? E isso nos torna parente, né? Nos torna irmãos, né? A gente tem esse costume de chamar o sacerdote de pai, por estar naquele papel de orientação, por estar naquele papel de cuidado, do papel de zelador. Por falar, o santo não tem pai, realmente, o santo não tem pai, né? Mas a pessoa que está ali dentro do candomblé, ela precisa de um sacerdote, de uma orientação,
assim como a maioria das outras religiões, ela tem essa questão do sacerdócio. E essa questão de remeter a pai de santo ou mãe de santo é porque, no caso, ele cuida e zela daquele inquício ou daquele orixá. Né? Então, por isso, usa-se muito essa palavra pai e mãe. E automaticamente, como você nasce naquela casa, porque o candomblé ele remete a essa questão de renascimento, você morreu para o mundo profano, através da iniciação você renasce para o sagrado. Né? Então, quando você parte desse princípio, se entende que você nasceu ali, você está nascendo naquela casa, você está nascendo daquela família naquele momento. Então, quando isso acontece, as pessoas que nascem ali também, que tem o mesmo sacerdote, o mesmo pai ou a mesma mãe, elas começam a se tratar como irmãos. Então você já cria uma família de santos, uma família dentro do candomblé. Os filhos da gente, né, automaticamente com o tempo aprofundando, vai se tornando sacerdotes. Desse sacerdócio eles também vão ter os próprios filhos dele, o que nos traz também netos. Então, basicamente a família do candomblé ela se resume e ela se consiste nisso. Nessa questão de estar ali, de estar junto, de ajudar e de cuidar um do outro, né, de alimentar, que é o principal, e que tudo que tem no terreiro, tudo que tem no candomblé, tem essa questão de comida, essa questão de sentar à mesa, o tratamento do candomblé, a tomação de bênção, o abraço, o cuidado, tudo é uma coisa, remete muito à família também. Não existe umbanda que não toca, que não atende com preto velho, que não dá passe, que não prega essa humildade, essa caridade e esse atendimento ao próximo. É importante frisar também que todo esse podcast está sendo gravado aqui na Índios do Candomblé Jimbo, aqui em Sete Lagoas. Esse local, além de ser um ponto de cultura, ele é um local sagrado, onde é o terreiro de candomblé em Umbanda, onde é a minha residência também, e é um ponto de memória que a gente considera, que a gente resguarda, que a gente busca e que a gente recebe toda a comunidade aqui em Sete Lagoas. Ninguém que é do candomblé saiu do nada. Foi iniciado por um pai que tinha um avô, que tinha uma avó, que tinha uma mãe, são várias ramificações, mas de uma família só. A Índios do Candomblé Jimbo nasceu em 2006, na verdade ela surgiu em 2006, né? Eu, como uma pessoa que eu sempre fui da Umbanda, eu tenho uma entidade que chama Tranca-Ruas, inclusive é o dono dessa casa, que a gente respeita e cuida dele, é um Exu. Ele sempre quis ter uma casa em Sete Lagoas, um terreiro fixado de Umbanda em Sete Lagoas. E assim foi surgindo essa vontade dele, eu nunca tive essa vontade. E quando eu estava em BH, eu trabalhava lá. Chegando aqui, ele falou assim, chega até que parou, você vai voltar para Sete Lagoas e vai construir a casa. Porque eu já tive casas de aluguéis, onde eu tocava Umbanda em BH, já tive casa de aluguel aqui em Sete Lagoas. E quando eu vim para cá, teve uma ocupação de terreno, que é essa que a gente vive hoje. E eu falei assim, não, vou fazer o que ele quer. E assim eu fui começando. Fui servindo de pedreiro dessa casa toda. A gente começou na dificuldade, era mutirão, muita ajuda de amigos, muita ajuda de pessoas. Nunca tive ajuda de ninguém rico, e na verdade todo mundo, os pobres, me ajudava, fazia mutirão, todo mundo sentava, comia, bebia, terra vermelha, sol, chuva, a gente estava sempre aqui. E assim foi nascendo a parte física, né? Porque a espiritual da Índios do Candomblé Jimbo quase que já existia, né? Só a gente não conseguia materializar. E através de Tranca-Ruas, dos clientes, dos amigos, da família, a gente conseguiu construir esse espaço. E esse espaço ele começou a prestar esses atendimentos na questão de Umbanda. Logo então eu vim pegar o cargo sacerdotal, que eu já nasci com ele, a pessoa quando ela é sacerdote, ela já nasce. Depois dessa apuração, a gente chegou a entender que já tinha tomado 7 anos, a gente pediu a permissão dele para implementar o candomblé dentro do espaço da Umbanda, onde todo mundo achava que ia dar problema, que não ia funcionar, e de uma certa forma funcionou. Né? A Índios do Candomblé Jimbo antigamente chamava Centro Espírita Caboclo Folha Real. E quando a gente terminou de fazer os assentamentos da casa, que a gente chama, que são os pontos sagrados dentro do candomblé,
a gente chama de Kushikama, outros chamam de Ba, onde que concentra a energia das divindades, dos deuses, das entidades. A gente tinha pedido essa permissão para Tranca-Ruas, ele falou que tudo bem, e a gente começou a fixar esse ponto, onde eu comecei a fazer iniciação de pessoas, né? E trazer o candomblé aqui para dentro de Sete Lagoas, através da Ilha de Candomblé Ungido. E hoje a gente é uma das maiores casas de candomblé que tem dentro de Sete Lagoas, né? Graças a Zambi e a todas as divindades, Exus, com muito respeito. A gente consegue atender bastante pessoas dentro da parte religiosa. E hoje a casa também ela tem um espaço que é cultural. E esse espaço ele surgiu de um desejo meu de desconstruir o racismo e o preconceito que toda a vida existiu, onde falar que terreiro é lugar de coisa ruim, quem mexe com isso não vai para frente, que isso só leva a casar atrás de vida, que isso só mexe com coisa ruim, é do mal, é do diabo, né? E como que eu ia fazer isso de uma forma que não afrontasse ou que eu não precisasse discutir? Abrindo o terreiro para a comunidade, né? E trazendo a comunidade para dentro do terreiro. Para que aqui, não no sentido de pregação, igual alguns religiosos aí fazem, de conversão, converter ninguém à nossa religião, mas no caso de abrir o espaço para que eles conheçam, entendam, pisem no local e sintam bem, e ficam à vontade, se sintam acolhidos, possam comer, possam beber e ver que não vai acontecer nada de ruim com eles devido a isso. Muitas das vezes o que acontece é a escolha da pessoa. A escolha errada causa coisa errada. Isso não tem a ver com religião, né? E assim eu fui abrindo com projetos de capoeira, informática. Hoje a gente tem aula de informática gratuita, capoeira, escolinha de futebol, culinária, percussão. Então são vários projetos que envolvem ainda, fora rodas, bate-papo, conversa, e que a gente traz as pessoas, a comunidade para dentro da INS, fora a parte de assistência, né, de assistência social que a gente faz também, com a cesta básica, com alimentação, segurança alimentar, doação de roupas, né, tem essa questão cultural também assistencial. E quando a pessoa chega, às vezes ela tem alguma dúvida, porque a Enzo que é muito visual, você chega, você já vê alguma coisa diferente que você nunca viu, e aquilo vai surgir aquela curiosidade. A partir daquela curiosidade, a gente faz a explicação para a pessoa entender e ver que isso não tem nada a ver com o diabo, com o demônio, né? E desconstruir a parte do conceito que é criado antes, que é o preconceito, que hoje mata e destrói muitas famílias, inclusive desconstrói muita coisa que a gente está tentando construir, que é a fé e a união de povos, né? Então a Enzo também ela está nesse espaço de luta, de resistência e de desconstrução desse racismo estrutural aí, entre Sete Lagoas. E a parte que eu gostaria de falar também é sobre o sacrifício animal, né? Que é uma coisa que repercute uma coisa muito grave, em muitas pessoas conservadoras, ou que não têm entendimento do que está falando, do que está julgando, né? O sacrifício animal ele existe em várias religiões há muitos anos, né? Tinha religiões que sacrificavam até seres humanos, o que não é o caso das religiões de matriz africana. Mas nós temos hoje o sacrifício de animais e eles não são pets, não é cachorro, você não vai sacrificar gato, essas coisas. O sacrifício animal ele é mais de aves, né? E todo esse sacrifício que ele é feito, existe uma ritualística, um respeito com aquele animal, e toda aquela carne que vem, que deriva daquilo, todas as partes, na verdade, são usadas, né? As penas são usadas em indumentárias, né? A carne em si alimenta toda uma comunidade, tudo que é sacrificado dentro dos terreiros é usado ali também. A pessoa come, a gente serve em festas, a gente doa para as pessoas que precisam, que estão em vulnerabilidade também. E ele remete esse sacrifício animal diante da visão do povo africano, né, da nossa cultura. Ele remete como se você está dando aquela vida, aquele sangue, energia, vida, né, que sangue é vida, e você acaba de alguma forma buscando alguma coisa daquele animal, espiritualmente falando. Por exemplo, se o animal é um animal veloz, um exemplo, um sacrifício de um coelho, né? Vamos que vai ter um sacrifício de um coelho,
esse coelho remete à velocidade, agilidade, né? De um galo, um exemplo, remete à anunciação, a caminho, né? Aquele negócio de velocidade, né? Então tudo tem um significado para a gente e uma representatividade muito grande, e não é só simbolismo também, né? Que a nossa fé, ela realmente ela fala dessa questão de transformação através da ritualística e da espiritualidade. Então, tem uma ação espiritual em cima daquilo. E não é nada com sofrimento do animal, então tem todo um respeito. E tem realmente esse preconceito, quem não conhece, quem não entende. E tem muito mais, a gente não mata um animal, a gente sacrifica, tem uma diferença entre matar. Eu peguei, eu matei, eu joguei ali, vai putrificar, eu tirei sua vida. Né? No caso do sacrifício, é em oferta a alguma coisa, em algum pedido, em alguma situação. E aquela carne também, como eu tinha falado, ela é consumida. Hoje em dia, a maioria das pessoas que têm esse preconceito, eles fazem o consumo de carne, que acontece várias matanças em frigoríficos, até mesmo dentro de casa, eles matam o próprio galo, a galinha dentro de casa, e comem aquilo ali, para eles não está errado. Né? Por ser de religião de matriz africana e acontecer dentro de uma ritualística religiosa, aí se cria essa cabeça de que a gente está matando, que a gente está destruindo alguma coisa ou fazendo mal a alguma coisa. Né? Mas existe sim esse sacrifício animal dentro das religiões de matriz africana, e ele é totalmente respeitoso, é uma parte cultural e é uma parte de revitalização de vida, de renovação, e faz parte total da identidade do povo do Candomblé. E hoje também, graças à luta de muitos, ela é resguardada por lei. Né? Por mais que a gente tenha que ficar lutando, às vezes, contra pessoas que querem jogar isso para trás, fazer a gente regredir, ou desconstruir essa parte do Candomblé, do nosso povo, da nossa cultura, mas a gente tem esse resguardo e esse respaldo por lei, e acontece, e é totalmente respeitoso, e para o bem, sempre para o bem. Na verdade, não, o mal ele não está na religião, eu creio. Eu não vejo nenhuma religião pregar o mal. O mal está na pessoa, ele vive na pessoa. E, não vai ser, e às vezes sem sacrifício nenhum, sem sacrifício animal, sem nada. O mal ele reside na pessoa. A pessoa que ela quer trabalhar para aquilo, ela vai viver no mal, ela vai trabalhar para o mal, diferente de qual segmento ela tiver. E tem os Exus e as pombagiras que hoje, até hoje, por algumas pessoas e por ignorância, são denominados demônios, né? Que na verdade não temos isso nem dentro da Umbanda, nem dentro do Candomblé. Esse projeto de podcast foi financiado pela Lei Paulo Gustavo de 2024, captado esse recurso pelo município de Sete Lagoas e administrado pelo município de Sete Lagoas e traz o Candomblé aqui. E mais uma vez eu quero agradecer a todos, e não vai finalizar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar falando mais, explicando mais e trocando mais ideias e conhecimentos. Então aguardo vocês, não percam. Se remite à cura, né? Até mesmo essa falta desse acesso financeiro já era difícil, né, para medicação de farmacêutica, e então tinha essa farmácia popular, né, que no caso era alternativa, que era através de ervas, de orações. E Tia Nena, assim, deixava a gente uma erva, dava para a gente levar, para a gente cozinhar, para a gente beber, para a gente tomar banho. E através disso foi o nosso primeiro contato assim, com as raízes, com as folhas. Né? E isso foi importante tanto para a gente, não só para a gente, mas para a comunidade inteira que vivia ali. Todo mundo ia lá na casa dela benzer. E tinha benzição para tudo, tinha benzição para emprego, espinhela caída, quebranto, carne quebrada, que era uma luxação, às vezes a pessoa bateu, né? Inchou, ficou roxo. Vamos descer lá na Tia Nem, que Tia Nem olha, resolve. Aí eu lembro que tinha uma lãzinha pequenininha, ali ela falava, cozia, né? Que falava cozer. Deixar de ouvir.